A paz de Cristo, povo de Deus, que o nosso Pai Celestial nos abençoe abundantemente. Estamos no 10º dia da jornada de fé, uma jornada que tem como finalidade o crescimento espiritual de todos os cristãos, independentemente da sua denominação cristã. O importante é ser cristão, é ser um cidadão do reino de Deus. O objetivo da pregação do Evangelho neste canal não é pregar religião, mas é pregar o reino de Deus, porque o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Se você é novo neste canal, eu já lhe digo logo que você não está em um canal que tem como finalidade pregar religião. Você está em um canal que tem como finalidade ensinar a palavra de Deus, pregar o Evangelho do Reino de Deus. E você pode inscrever-se neste canal agora mesmo e ativar o sininho para receber todas as notificações. E faça parte deste propósito de crescimento espiritual na fé cristã, a jornada de fé. Todos os dias ao meio-dia você estará acompanhando um vídeo como esse, simples, singelo, sem muitos recursos tecnológicos, mas cheio do temor e da sabedoria do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Eu me proponho em pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é um canal evangelístico que tem como objetivo alcançar os corações, alcançar as consciências, fazer com que as pessoas sejam libertas de suas naturezas egocêntricas e resolvam entregar-se ao governo de Cristo, ao reino de Deus. Amém? Vamos à palavra de hoje e em seguida eu farei a oração pela sua vida espiritual, familiar e patrimonial. Nesse mês de agosto, eu estou orando nessas 3 áreas da nossa vida, por essas 3 áreas da nossa existência: a área espiritual, familiar e patrimonial, pedindo a Deus proteção, livramento e jornada feliz. Amém? Vamos à palavra de hoje. Preste atenção. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, o nosso Senhor Jesus Cristo disse: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus Cristo, ele foi bem direto, ele foi bem objetivo. Só vai entrar no reino dos céus aquele que fizer a vontade do Pai. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer ser um membro da igreja? Você quer entrar no paraíso? Você quer ser salvo? Você tem que fazer a vontade de Deus. Mas para fazermos a vontade do Pai, precisamos sepultar o ego, sepultar a nossa velha natureza, a natureza carnal, pecaminosa, que nós herdamos dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais. Precisamos nos libertar do ranço que é a nossa natureza humana, carnal. É necessário nascer do alto, nascer de Deus, para ser uma nova criatura. E por que nós precisamos nos tornar novas criaturas? Porque o reino de Deus é um reino de novas criaturas. É um reino de pessoas que têm a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. O reino de Deus é para pessoas que nasceram do alto, nasceram de Deus. Portanto,
A carne, a natureza carnal, a natureza humana não pode herdar o reino de Deus. Você pode conferir isso na palavra de Deus, na Bíblia. A Bíblia ensina que a carne não pode herdar o reino de Deus, ou seja, a natureza humana, carnal, pecaminosa, a natureza caída em Adão e Eva, não pode herdar o reino de Deus. É preciso tornar-se uma nova criatura, ou seja, nascer do alto, nascer de Deus. É necessário uma mudança de mentalidade, uma mudança de consciência e, consequentemente, uma mudança de comportamento. Quando ocorre a mudança interna, a mudança interior, naturalmente, essa mudança ela será manifesta através do comportamento. Se ocorreu uma mudança de mentalidade, consequentemente haverá uma mudança de comportamento. A pessoa passa a ter uma nova postura diante do mundo. Ela passa a se comportar em conformidade com a palavra de Deus. E são esses que herdarão o reino de Deus, os que fazem a vontade de Deus. Amém? Quem vai herdar o reino de Deus? Responda aí nos comentários. Deixe-me ver se você está atento ao que eu estou lhe ensinando. Quem vai herdar o reino de Deus? Responda aí. Começa a responder agora. Deixe-me ver o seu aprendizado. Continuando, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Só vai entrar no reino de Deus aqueles que fizerem a vontade do Pai Celestial. Do Pai Celestial. E qual é a vontade de Deus? Deus tem muitas vontades. A palavra dele é bem clara. Deus deseja que amemos uns aos outros assim como Cristo nos amou. Deus deseja que obedeçamos os seus mandamentos. Ele ordena: não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma vontade de Deus. Não farás para ti imagem de escultura. É uma outra vontade de Deus que nós devemos obedecer. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É uma outra vontade de Deus que nós devemos obedecer. Mas a vontade principal de Deus é que toda a humanidade reconheça o que Jesus Cristo fez. Reconheça o tamanho do sacrifício do Senhor Jesus. A vontade do Pai é que todo aquele que crê no Filho e vir até Ele obtenha a vida eterna. Você pode conferir isto em João, no capítulo 6, o Evangelho segundo João. Deixe-me abrir aqui. João, capítulo 6, deixe-me ver aqui qual o versículo. João, capítulo 6, versículo 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou repetir. João, capítulo 6, versículo 40. Qual é mesmo a vontade principal de Deus? De fato, a vontade de meu Pai, do Pai Celestial, o Pai de Jesus, que também é o nosso Pai, é que todo homem, todo ser humano, que vir o Filho, Jesus, reconhecer Jesus, reconhecer o que Ele fez por nós e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que Jesus nos promete a vida eterna.
a ressurreição para a vida eterna, porque a morte não é o fim. Ele promete vida eterna para quem nele crê. Infelizmente, ontem, dia 9 de agosto, ocorreu uma tragédia em uma cidade chamada Vinhedo, em São Paulo. Em Vinhedo, São Paulo, e infelizmente todos os passageiros que estavam a bordo do avião morreram. Diante disso, eu quero dizer para vocês que estão me acompanhando que a morte não é o fim. A morte não é o fim. Eu sei que as famílias que perderam seus entes queridos neste exato momento estão sentindo uma dor terrível, uma dor profunda. Mas o que pode nos consolar em momentos como esses é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante que a morte não é o fim. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna, porque a morte não é o fim. É essa palavra que nos consola, é essa palavra que nos faz levantar a cabeça e seguir em frente em nossa jornada. Não podemos parar, não podemos desistir. Temos que seguir a Cristo Jesus até o fim. Eu quero que você ore pelas famílias que perderam os seus entes queridos naquela tragédia que ocorreu em Vinhedo, São Paulo. Que Deus venha dar força para a família, para todas as famílias, e que as famílias venham se converter, entregar a vida para Cristo, reconhecer Jesus, reconhecer o que Ele fez por cada um de nós, porque esta é a vontade do Pai, que todos nós reconheçamos o Seu Filho, que todos nós venhamos dar valor à pessoa de Cristo Jesus. Valorize a Jesus, entregue sua vida para Ele, reconheça Ele em todos os teus caminhos e você viverá eternamente. Amém? Repetindo o que Jesus disse, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você fizer a vontade do Pai, você entrará no reino dos céus e viverá eternamente. Vamos orar. Pai querido, é com muito temor e tremor que novamente eu entro em Tua gloriosa presença em oração, e desta vez eu oro por todas as famílias que perderam seus entes queridos naquela tragédia, o acidente de avião, meu Pai. Infelizmente, todos os passageiros vieram a óbito e neste momento muitas famílias estão chorando os seus entes queridos. Eu peço para o Senhor consolar os corações, eu peço para o Senhor dar força para todas as famílias e que todos venham reconhecer que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Meu Pai, livra a nossa nação das maldições, dos demônios. Livra essa pessoa que está me acompanhando de toda obra maligna e salva a alma dela. Abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão perseverando neste propósito da jornada de fé. Que todos sejam perseverantes neste propósito e sejam abundantemente abençoados. Meu Pai, derrama a Tua graça, derrama Teu poder e abençoe a todos os irmãos e irmãs que neste momento oram comigo. E nós oramos, meu Deus, pela vida espiritual, pela vida familiar e pela vida patrimonial. Eu te apresento essas três áreas da nossa vida, da nossa existência: a área espiritual, a área familiar e a área patrimonial. Meu Deus, guarda o que é nosso, guarda-nos, proteja-nos e livra-nos de todo o mal, Senhor.
nos dê jornada feliz para nós, para nossa família e para tudo o que é nosso. Em nome de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amanhã ao meio-dia estaremos novamente unidos em oração. Que o Pai Celestial te abençoe e não se esqueça de fazer sempre a vontade de Deus. Glória somente a Deus.